Um tipo de questão que cai muito na prova do colégio militar é aquela que envolve as propriedades das 4 operações. Certo, propriedade das 4 operações. E quem são as 4 operações? Quando a gente está falando 4 operações, significa as 4 operações da matemática, né, da aritmética. Quais são? Adição, subtração, multiplicação e divisão, né? As 4 operações básicas da matemática. Claro, uma coisa é você saber fazer aquela conta, realizar a operação. Por exemplo, isso aqui todo mundo sabe fazer. Então é claro que você também sabe fazer a subtração, sabe fazer a multiplicação, sabe fazer a divisão. Agora, quando a gente está falando propriedades, é um problema como, por exemplo, o seguinte: eu tenho uma adição de 2 números e esses números não são informados e vai dar um determinado resultado. E aí o problema fala o seguinte: o que acontece com o resultado se você somar 15 a um dos termos e subtrair 7 do outro termo? O resultado vai acontecer o que com ele? Então você tem que saber, né? O que acontece quando você altera os termos de uma adição. A mesma coisa para subtração, quando você fala assim, você tem uma determinada subtração aqui, e deu um determinado resultado que isso não é dito quem é. Aí é perguntado o seguinte: qual é o número que você tem que somar na primeira parcela e subtrair da segunda parcela para que o resultado aumente em 40 unidades? Então você tem que conhecer as propriedades da subtração para poder fazer isso, né? Um outro aqui usando multiplicação. Você tem uma determinada multiplicação de 2 números, sendo que um deles termina com 0, tá? Aí deu um certo resultado. O que acontece com o resultado se você eliminar esse 0 e se você pegar esse outro número aqui e multiplicar por 2? Então você dobra o primeiro número e você tira o 0 do segundo número. Por exemplo, se fosse 70, viraria 7, né? O que vai acontecer com o resultado quando você faz isso? Isso, então, é um problema envolvendo propriedades das operações, né? Propriedades da multiplicação, da subtração, da adição. E a divisão também tem propriedades. Bom, esse assunto aqui, as 4 operações, é o capítulo 4 do livro Matemática para Vencer, e aqui embaixo na descrição do vídeo você encontra o link para assistir às aulas relativas a esse capítulo 4. Na verdade, você tem que saber tudo, né, desse capítulo. Agora, deixa eu colocar assim uma questão do colégio militar que cai muito envolvendo esse assunto. Eu vou colocar aqui uma questão muito comum que é relacionada com esse assunto aqui, a divisão, tá? A divisão, ela tem uma propriedade que é diferente das outras, tá? Vou fazer uma divisão michuruca aqui. Eu vou dividir 100 dividido por, que tal a gente dividir por 7? Vamos dividir 100 por 7, tá? Isso aqui, dividindo 10 por 7, isso aqui dá 1, resto 3. Aí você abaixa o 0, 30 dividido por 7 dá 4 e resto 2, né? Esses 4 termos da divisão, eles têm um nomezinho que você tem que saber. Por que você tem que saber? É porque na prova são falados esses nomes. Se você não souber que isso aqui é o dividendo, isso é o divisor, isso é o quociente e isso aqui é o resto, você fica sem saber como resolver a questão. Você não sabe quem é quem, né? Então, o nome desses termos. Aqui você tem o dividendo, você vai dividir pelo divisor, o resultado, ele se chama quociente. Ih, rapaz, ficou muito pequeno, quociente. E aqui você tem o resto da divisão, resto. Então, falando de um jeito mais simples, a gente colocaria assim: o dividendo, que é esse D grande, divisor, que é esse D pequeno, aqui o Q,
que é o quociente, e aqui é o resto da divisão. A propriedade importantíssima da divisão, que você tem que lembrar é o seguinte: se você pegar esses dois aqui e multiplicar, ou seja, você vai fazer o divisor vezes o quociente, tá? O divisor multiplica pelo quociente e soma isso com o resto. Claro, você primeiro tem que fazer essa conta aqui. Multiplica esses dois, pega o resultado e soma com o resto, tá? Esse resultado é o próprio dividendo. Então, o dividendo, ele é igual ao produto do divisor pelo quociente somado com o resto. Ou seja, esse é igual a esse vezes esse mais esse. Claro, se você não sabe isso aqui, você não resolve um monte de questão, tá? Então, deixa eu colocar aqui um vídeo de uma questão que já caiu no colégio militar que envolve essa propriedade aqui. É um tipo de questão que você deve conhecer. Claro, às vezes a questão só pede isso. Às vezes ela pede alguma coisa depois disso. Por exemplo, calcule o dividendo e diga quanto que é a soma dos algarismos desse dividendo. Então você tem que resolver isso aqui primeiro e depois responder a pergunta que o problema faz. Vamos ver um exemplo disso. Uma questão que você tem que conhecer. A questão número 9 é uma questão que envolve propriedades da operação de divisão. Claro, esse capítulo 4 se chama As 4 Operações. As 4 operações: adição, subtração, multiplicação e divisão. Isso não quer dizer que você tem que apenas saber fazer essas operações. Além disso, você precisa conhecer as propriedades da adição, da subtração, da multiplicação e da divisão, tá? No caso aqui, nessa questão, a gente tem que conhecer uma propriedade muito importante que é muito usada nos problemas sobre a divisão. Essa propriedade é a seguinte: uma divisão de números inteiros, né? Inteiros positivos, quer dizer, números naturais. É o seguinte: como é que a gente chama os termos da divisão? Ó, esse primeiro termo aqui a gente chama de dividendo. Esse outro termo aqui, vamos chamar de D minúsculo, a gente chama de divisor. Divisor. Esse resultado que a gente chama de quociente. E esse outro número aqui a gente chama de resto. É o resto da divisão. Bom, a gente não pode esquecer dois detalhes. Primeiro, o divisor não pode ser zero, né? Não existe divisão por zero. Outra coisa, esse resto tem que ser menor do que o divisor. Por exemplo, se você faz uma divisão por 9, o resto tem que ser no máximo 8. O resto não pode ser 9 ou mais, né? Então, detalhes importantes. E outra coisa aqui, que a gente também não pode esquecer, é que esses 4 números estão relacionados. Estão relacionados desse jeito aqui, ó. Se você pegar o divisor e o quociente e multiplicar, divisor e o quociente e multiplicar eles, e somar esse resultado aqui com esse resto, esse resultado todo vai dar o dividendo. Então isso aqui é uma relação entre os termos da divisão. O dividendo é igual ao produto do divisor pelo quociente somado com o resto. Faz o produto primeiro e depois soma com o resto. Você tem que usar isso aqui em vários problemas, tá? Isso aqui está dentro do assunto propriedades da divisão. Então olha o que ele está falando aqui. Em uma divisão não exata, ou seja, divisão não exata é aquela que tem um resto, né? Um resto que não é zero. Quando o resto é zero, a divisão é exata. Quando o resto é diferente de zero, então é a divisão não exata. Aí ele falou o seguinte, ó, o quociente é 20. Puxa, eu vou usar isso aqui já já. O quociente vale 20. Sabendo que o divisor vale 4/5 do quociente, o resto é o maior possível, então quanto é que vale o dividendo? Vamos armar aqui então essa divisão. Ele deu que o quociente é 20. Então,
Esse camarada aqui é 20. Ele falou ainda que o divisor, que é esse aqui, ó, o divisor vale 4/5 do quociente. Olha, o divisor é 4/5 de 20. Quanto é que é 4/5 de 20? Você vai pegar um 20, vai dividir por 5 e vai multiplicar por 4 o resultado, não é isso? Na fração, o numerador, ele vai, no caso você está fazendo um D, o D é a mesma coisa que multiplicação. Então você vai multiplicar 4/5 de 20, é 4/5 vezes 20. Então você vai dividir o 20 por 5, vai dar 4, e vai multiplicar o resultado por 4. Então isso aqui vai dar quanto? 16. Claro, 4/5 de 20 realmente dá 16. Então tá certo, isso quer dizer que o divisor é 16. Ele falou quanto é que é e a gente calculou. Ele falou ainda que o resto é o maior possível. Quem é o resto maior possível? A gente tem que lembrar que o resto nunca pode ser igual ao divisor, né? Nem maior, ele tem que ser menor. Então, se você está fazendo uma divisão por 16, qual é o maior resto possível que você pode ter? É 15. É o divisor menos 1. Então, ele deu todas as informações para você calcular o divisor e o resto. Pronto. E o que ele quer saber? A pergunta que ele faz é isso aqui, ó. Quanto que é o dividendo? E aí a gente vai usar essa relação aqui. O dividendo, quando você sabe os outros 3 termos, o dividendo automaticamente você descobre usando essa formulinha aqui, ó. O dividendo é o produto desses dois mais o resto. Então o dividendo é igual a 16 vezes 20. Faz essa conta e soma isso com o resto, que é 15. Quanto é que vai dar isso? 16 vezes 20, isso aqui vai dar 320. Aí você soma com 15, isso vai dar 335. Olha aqui, 335, resposta correta, letra E de eco.